E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Denis e eu vou falar nesse vídeo os 10 erros que você pode cometer ao comprar uma impressora 3D. Então para você que está começando, fique até o final desse vídeo porque vai ser muito útil para você. Erro número 1, se embasar em pessoas sem conhecimento técnico específico da área. Bom pessoal, hoje em dia existe muito conteúdo sobre impressora 3D na internet. Porém, algumas pessoas falam que você pode ganhar muito dinheiro e fazer várias coisas com a impressora 3D, como objetos de decoração, personagens, action figures, fala que você consegue imprimir em diversos tipos de materiais, mas a realidade é que não funciona bem assim. Fazer impressão 3D exige um conhecimento técnico específico em algumas áreas, e às vezes você precisa entender até sobre modelagem também para estar oferecendo alguns tipos de serviço, tá? Então não funciona de uma forma tão simples assim, a realidade é que é um pouco mais complicada do que parece. Erro número 2, montar uma impressora sem ter conhecimento. Bom, pessoal, algumas pessoas querem montar a impressora justamente para tentar adquirir esse tipo de conhecimento. Antigamente, a gente não tinha muitas opções de impressoras e realmente você comprava os kits para você montar. Hoje em dia já existe muita facilidade, as impressoras já vêm pré-montada e, na minha opinião, não compensa muito você tentar montar uma impressora 3D do zero. Tá? Até pelo custo-benefício, a menos que você vá montar uma impressora totalmente diferente, o que para quem está começando é muito difícil, porque exige conhecimento de eletrônica, mecânica, você precisa entender o funcionamento de cada peça da impressora e geralmente quem está começando não entende nada do que está fazendo. Então esse seria o segundo erro que você pode estar cometendo. Erro número 3, começar comprando uma impressora 3D num valor acima de R$10.000. Bom, pessoal, se você está começando na impressão 3D, quer dizer que você não tem conhecimento nenhum em técnicas de fatiamento de impressão 3D. E o recomendável é que você comece com a impressora 3D um pouco mais acessível. No mercado aí a gente tem impressoras de até R$3.000 e você acha até mais barato. Tá? Então o recomendável é que você comece estudando com essas impressoras que são um pouco mais acessíveis. E aí você vai treinando com o tempo e estudo, você consegue aperfeiçoando essas técnicas de fatiamento e você vai perceber que você consegue tirar as mesmas peças que você tiraria numa impressora de R$10.000. Tá? Então, para você que está começando, o recomendável é que você comece com uma impressora 3D mais barata para você aperfeiçoar o seu conhecimento. Erro número 4, comprar uma impressora 3D sem ter um objetivo para ela. Bom, pessoal, você foi lá, fez a pesquisa, você comprou sua impressora 3D, ela chegou, você fez a montagem, você começou a fazer algumas impressões, está aprimorando seus estudos, porém, você não tem um objetivo para a sua impressora 3D. O que vai acontecer? Você vai continuar a sua vida e logo a sua impressora 3D vai ficar ali parada, tomando pó, empoeirada. E essa, pessoal, é uma tecnologia para você aproveitar ao máximo, você está utilizando ali no seu dia a dia. Então, se você não tem um objetivo para comprar uma impressora 3D, não é uma boa ideia. Então tenha um objetivo em mente antes de pensar em adquirir esse tipo de equipamento. Porque a impressora 3D, pessoal, é uma coisa que evolui muito rápido. Essa tecnologia, ela cresce assim e muda drasticamente. Então de um ano para cá, ela já teve muita evolução. E o que vai acontecer é que esse equipamento que você está deixando parado aí, ele vai ficar muito defasado. Ou seja, uma tecnologia mais ultrapassada. E o valor do investimento que você fez vai acabar se perdendo. Erro número 5, pessoal, não conhecer as tecnologias. Bom, pessoal, se você tem um objetivo, já fica mais fácil de você identificar qual tipo de impressora e qual tipo de tecnologia que você deve adquirir. Se você não tem um objetivo e não conhece as tecnologias, é um erro pior ainda, que é um erro atrás do outro, como eu expliquei para vocês. Então, assim, você conhecer os tipos de tecnologias que a gente tem na área da impressão 3D é importante principalmente para atingir o seu objetivo, tá? Então, procura ver qual é o tipo de impressora que você precisa. Se você precisa de uma impressora aberta, se você precisa de uma impressora fechada, se é uma impressora de resina. A gente tem impressoras muito mais específicas e semi-profissionais, tem impressoras industriais, então depende muito do seu objetivo e o que você quer atingir de resultado com a sua impressora 3D. Erro número 6, falsos upgrades. Bom, pessoal, você compra a impressora e você vê um monte de gente fazendo upgrades aí no maquinário deles. Porém, o que acontece, pessoal? Nem tudo que você vai fazer na sua impressora e comprar de acessório vai ser necessariamente um upgrade, porque um upgrade é para você melhorar a qualidade das impressões das suas peças e melhorar a qualidade do seu equipamento na impressão 3D.
Tudo isso é para você facilitar o seu dia a dia ali do uso desse tipo de maquinário. Porém, o que acontece, pessoal? Nem tudo que você compra e que você vê na internet, de fato, é um upgrade, tá? Então, por exemplo, você colocar um sensor BL Touch na sua Ender 3, sendo que ela só tem apenas um motor do Z, não vai ser necessariamente um nivelamento automático igual o pessoal vende por aí, tá? Então, assim, para você ter um nivelamento automático, onde ela vai fazer o balanceamento ali da mesa, você precisa primeiro ter 2 fusos no Z, um de cada lado ali para ela estar compensando. Então, se você está comprando o BL Touch e tendo apenas um motor no Z, ele não é bem um upgrade, e sim apenas para você facilitar fazer o nivelamento da mesa, porque essa compensação, de fato, ele não vai estar fazendo. Então, tem alguns upgrades aí que você tem que tomar cuidado ao fazer também. Outra coisa que acontece, se você é iniciante, pessoal, e você está trabalhando ali com a sua impressora 3D bonitinha, alinhadinha, e aí você resolve, de repente, que você precisa colocar um hot end diferente na sua impressora. O que vai acontecer? Você vai mexer primeiro no que você não sabe. E aí o que pode acontecer é você estar estragando a sua impressora e vai ter muita dor de cabeça até você nivelar e calibrar a sua impressora bonitinha. Pessoal, qualquer coisa que você mexe na impressora não é tão simples assim de você voltar e atingir uma peça de perfeição como você tinha antes. Você precisa ter um retrabalho aí de calibrar, configurar as especificações lá no fatiamento. Então, assim, toma muito cuidado com os upgrades que você vai fazer. Erro número 7. Oferecer serviços sem saber imprimir. Bom, pessoal, se você não sabe imprimir ainda, não é recomendável que você comece a oferecer serviço de impressão 3D. Primeiro porque você não domina a tecnologia e porque você ainda está aprendendo a mexer no seu maquinário. Então, se você oferecer esse tipo de serviço e tiver qualquer problema, e acredite, pode ter muitos tipos de problema, você pode estar se encrencando aí já no começo do mercado. E aí você vai ter uma má experiência, vai acabar se frustrando, e aí isso aí pode gerar outros problemas para você que não é legal. Então, o recomendável é que você comece dominando um software de fatiamento, seja ele o Simplify, o Shitobox ou o Cura, enfim. Domina primeiro a qualidade da impressão, tenha peças assim lisas e bem profissionais mesmo, para depois você pensar em começar a oferecer um serviço de qualidade para os seus clientes. Erro número 8, não saber modelagem 3D. Bom, pessoal, se você não sabe modelagem 3D, você já está perdendo aí um grande nicho que a gente tem no mercado. Tá? Então, assim, boa parte dos orçamentos que eu recebo hoje em dia, eu preciso estar fazendo pelo menos alguma modificação no meu arquivo 3D para estar atingindo ali o resultado que esse cliente quer. Tá? Seja ele uma medida simples ou até mesmo estar criando um objeto 3D do zero. Eu já recebi muitos orçamentos que o cliente tira uma foto e fala, eu quero isso, né? Mas ele não tem ideia nem de que precisa de um modelo 3D para estar ali fazendo a construção dessa peça. Tá? E quando você não tem esse tipo de conhecimento, você já está perdendo um grande valor ali no mercado. Né? Porque se você não tem um modelo 3D, logo você também não consegue fazer a impressão. E aí, em vez de você ter 2 serviços para oferecer, você acaba não tendo nenhum. E se você terceiriza esse tipo de serviço para algum modelador 3D, você pode ter alguns outros problemas e, claro, você também está deixando de ganhar bastante, porque afinal de contas, na modelagem 3D, você está investindo apenas o seu conhecimento, né? Não tem custo de material, você tem apenas ali a sua mão de obra, que é muito retornável, né? E o valor, às vezes, da modelagem ultrapassa bastante ali o valor até da impressão, dependendo, claro, do projeto que você está materializando ali para esse cliente. Uma outra coisa também, pessoal, é que já existe uma gama de modelos 3D prontos muito grande no mercado. Porém, o que acontece? Se, por exemplo, se existe essa gama de modelos 3D, qualquer pessoa que tem uma impressora 3D consegue fazer aquele modelo, aquele produto ou aquele personagem. E aí, quando você sabe modelar, você também consegue tirar proveito disso. Você consegue modelar, por exemplo, o personagem de um filme que acabou de ser lançado e consegue vender esse arquivo depois. Né? Tem outros problemas que a gente tem para quem vende modelos prontos, mas, enfim, isso é um tema para um outro vídeo. Erro número 9, não saber precificar o serviço de impressão 3D. Bom, pessoal, a primeira pergunta é, por quanto você venderia este boneco aqui? Deixa aqui no comentário que eu quero saber qual valor você acha que vale um boneco desse aí. Bom, pessoal, agora que vocês viram esse boneco do Homem de Ferro, eu vou explicar para vocês qual foi o passo a passo que eu tive utilizando aí para estar fabricando ele.
Bom, primeira coisa, modelagem 3D, certo? No caso aí eu já tinha um modelo 3D pronto, então já pulei essa etapa. Porém, o que acontece? Se o seu cliente pedir alguma modificação, você vai ter esse trabalho a mais aí para você estar fazendo. Segundo, tive que fazer a impressão 3D e a impressão 3D dessas peças você tem que fazer em alta qualidade. Isso quer dizer que vai levar bastante tempo de impressão. Ou seja, a sua impressora 3D vai estar ocupada apenas com um projeto só. E se você só tem apenas uma impressora, quer dizer que você não vai poder estar pegando novos trabalhos aí para você estar fazendo, certo? Bom, terceiro passo, você tem que fazer o acabamento da peça. Isso exige muito tempo ali de investimento de mão de obra, tá? Então você tem que ficar ali dando acabamento na peça e isso exige bastante tempo. Quarto passo, você tem que fazer a pintura. Isso exige conhecimento específico e até materiais, um pouco mais caro. No caso ali, eu fiz uma pintura candy, que exige alguns tipos de materiais mais específicos e equipamentos também para estar realizando esse tipo de serviço. E agora que você sabe todas essas etapas, me fala aí realmente quanto que você acha que vale agora esse boneco depois de saber todo esse trabalho que deu. Erro número 10, pessoal, vender sua impressora na OLX. Bom, pessoal, depois de tudo isso que eu falei para vocês, o que acaba acontecendo é que às vezes a pessoa acaba desistindo, né? Então, depois de todos esses problemas, ter enfrentado tudo isso que eu expliquei para vocês ao longo do vídeo, a pessoa realmente acaba desmotivando e tentando vender a sua impressora. E é onde ela vai tentar vender ou em grupos específicos de impressão 3D ou na OLX, certo? Que aí, imagina só se você comprou uma impressora 3D de 10 mil reais, tentou fazer os bonecos, vendeu a um preço muito errado, ou seja, você teve um puta investimento aí, teve um gasto, dedicou o seu tempo e aí você acabou optando por desistir e vender o seu maquinário. Então você vai estar perdendo muito aí dinheiro e investimento de tempo. Então o ideal é que você realmente tenha um objetivo em mente para você começar nessa área aí da impressão 3D. E lembrando também aquela questão da tecnologia que eu expliquei para vocês, né? Como eu disse, vai levar um tempo para você estar percebendo isso aí e nisso a sua tecnologia fica bastante para trás. Um bom exemplo disso, pessoal, as impressoras de resina. A minha primeira impressora de resina foi uma Photomono. Um ano depois já tinha impressora de resina 2K. Hoje em dia, um ano depois já tem impressora 4K e já estão falando de impressora 6K, 8K. Então assim, a tecnologia ela evolui muito rápido, tá? Então para você estar percebendo isso aí num processo um pouco mais lento que realmente demanda tempo, você acaba perdendo muita coisa. E se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, comente aqui se vocês passaram já por algum desses erros ou se vocês conhecem alguém que está passando por isso. Siga as nossas redes sociais e se inscreva no canal. Até mais!